Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em nossos corações. Que maravilha estarmos mais uma vez reunidos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu quero que você já deixe separado na sua Bíblia o texto de 2 Coríntios, capítulo 1. Não é novidade para ninguém que nós estamos atravessando dias difíceis, dias de grandes lutas. Mas na palavra de Deus e em Deus, nós encontramos alguns recursos que nos ajudarão a não naufragar nas tempestades da vida. Nós precisamos entender que o fato de estarmos em Cristo não nos faz isentos das lutas e das dificuldades da vida. O cristão chora, o cristão sofre, o cristão se abate, o cristão passa por depressão, o cristão tropeça. A Bíblia nos fala sobre inúmeros homens e mulheres de Deus que passaram por momentos de tristeza. O próprio Senhor Jesus chegou a declarar lá no Getsêmani que a sua alma estava triste até a morte. O que dizer também do profeta Elias, homem poderoso, fortemente usado por Deus? A Bíblia nos diz que num determinado momento o profeta Elias desejou para si a morte. Por isso é importante entendermos que não existe nada de errado quando eu e você nos sentimos como que amassados pela vida. No entanto, em Deus, nós sempre encontraremos os recursos necessários para levantarmos a nossa cabeça e continuarmos prosseguindo. Nesse primeiro capítulo de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos fala sobre alguns recursos, nos apresenta algumas verdades que nos ajudarão a enfrentar os desafios da vida. Quero ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Antes de continuar a leitura, eu quero abrir um parênteses. Quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa palavra do apóstolo Paulo. Ele está falando que enfrentou uma tribulação acima da sua capacidade de suportar. Existem momentos, amados irmãos, que a dor é mais forte, ou ela se apresenta mais forte do que a nossa capacidade de suportar. Existem momentos em que sentimos como se alguém estivesse rasgando a nossa vida, rasgando o nosso corpo, abrindo o nosso peito, não é verdade? O apóstolo Paulo disse que enfrentou uma luta maior do que ele podia suportar, de tal modo que ele perdeu a esperança, ele se desesperou. Você já parou para pensar no significado disso? O apóstolo Paulo estava dizendo que sentiu vontade de sumir, sentiu vontade de desaparecer num determinado momento da sua vida, por conta das aflições, por conta das lutas. Quem nunca entre nós, nunca se desesperou na vida em algum momento? Aquela hora em que nós olhamos para um lado ou para o outro e não encontramos saída. Ou quando a barra fica tão pesada e aí a gente diz, não vou dar conta. Você já passou por momentos em sua vida que você orou ao Senhor e pediu que Ele voltasse? Ou quem sabe, que Ele levasse você?
porque você não estava mais suportando as aflições ou as tribulações? Irmão, sabe quando nós estamos num beco sem saída, quando a coisa nos pressiona, quando nós somos empurrados contra a parede e nós olhamos para um lado e para o outro e percebemos que não tem mais jeito? Pois bem, o apóstolo Paulo viveu isso. O apóstolo Paulo enfrentou isso na sua vida. Mas ele continua nos dizendo, dos versos 9 a 11, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. O apóstolo Paulo, ao mesmo tempo em que apresenta o problema e apresenta a sua crise, quando disse: veio uma pressão sobre mim maior do que a minha capacidade de suportar, eu cheguei a perder a esperança, a me desesperar. No verso 9, ele diz que havia sobre ele uma sentença de morte. Ao mesmo tempo em que ele nos fala sobre a sua luta, ele também nos fala sobre os recursos divinos, para que eu e você não sejamos engolidos pelas lutas e pelas dificuldades da vida. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a forma como o apóstolo Paulo se refere ao Senhor, nosso Deus. No verso 3, no início do verso 3, ele diz que Deus é Pai das misericórdias. A palavra misericórdia pode ser entendida ou pode ser traduzida como a junção de duas palavras. Miserê, que significa miséria, e cardia, que significa coração. Misericórdia é a capacidade de colocar o coração na miséria do outro. É a capacidade de colocar o seu sentimento na aflição do outro. Eu já disse aos irmãos em uma outra ocasião que uma das marcas do nosso tempo é a indiferença. Muitos perderam a capacidade de, ao ver uma cena de morte, colocar o coração na miséria ou no sofrimento do outro. Eu não sei se os irmãos lembram, mas alguns anos atrás, quando houve aquele acidente que vitimou aquele jornalista chamado Ricardo Boechat e também o piloto do helicóptero, houve uma cena que viralizou na internet. Foi a cena de uma mulher que lutava contra um câncer e que subiu na porta de um caminhão para tentar salvar um homem que estava preso nas ferragens. E enquanto ela fazia aquilo, um exército de homens à sua volta tiravam fotos e filmavam aquela cena. De um lado, uma mulher preocupada em salvar uma vida. Do outro lado, um exército de pessoas desejosas simplesmente em aumentar os seus seguidores e os likes das suas postagens. Sabe o que é isso, irmãos? Indiferença. Indiferença. Alguns anos atrás também faleceu um ex-dirigente do Vasco da Gama. Fora presidente por alguns mandatos, chamado Eurico Miranda. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de colegas da época do colégio. E quando aquele homem faleceu, a maioria dos colegas torcedores do Flamengo começaram a tirar brincadeiras, a fazer memes por conta do que havia acontecido. E o negócio ficou tão sério que eu me lembro que eu escrevi no grupo: olha, enquanto vocês estão aí brincando, enquanto vocês estão aí zombando, vocês já pararam para pensar que existe uma família que está chorando? Vocês já pararam para pensar que hoje um filho vai voltar para casa sem o pai? Uma esposa vai voltar para casa sem o marido? Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para não nos tornarmos indiferentes
ao sofrimento alheio. O apóstolo Paulo disse, e faz muito sentido nos lembrarmos disso, que no mundo de gente indiferente, o Deus a quem servimos é o Pai das misericórdias. É o Deus cujo coração não se tornou indiferente ao sofrimento ou à miséria humana. É por isso que nós encontramos na Bíblia aquele texto que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Saiba que Deus está pronto para te ajudar na sua luta, na sua batalha, na sua dificuldade. É possível que ninguém se importe com o seu sofrimento, mas saiba que o Senhor se importa, porque Ele é o Deus, Ele é o Pai das misericórdias. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, o apóstolo Paulo diz que o Senhor também é o Deus de toda consolação. Consolação. Eu lembro logo de uma colega da Miticó que se chama Consolação, Maria Consolação. Os irmãos lembram que uma das promessas de Jesus foi que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo Consolador. A palavra grega para Consolador é a palavra Paráclito, que significa aquele que está ao lado. Eu não sei se você já enfrentou um desafio sozinho ou se você já enfrentou um desafio com alguém ao seu lado. Faz grande diferença termos alguém ao nosso lado, não é verdade? Alguém cuja simples presença cria em nós vigor. Alguém, pelo simples fato de estar ali ao nosso lado, nos dá coragem. Quando, por exemplo, vamos enfrentar algum procedimento cirúrgico e temos alguém ali no quarto conosco, na antessala, alguém que segura na nossa mão, ora conosco, alguém que diz, olha, enquanto você estiver lá dentro, nós estaremos aqui fora orando e esperando por você. Como isso faz diferença na nossa vida, irmãos? É aquele sentimento que não estamos sozinhos, ou melhor, é a certeza de que não estamos sozinhos, porque Deus está sempre ao nosso lado, Ele sempre caminha conosco, Deus nunca nos abandona. O Senhor é o Deus de toda consolação. O texto nos diz que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que existe em Deus remédio para todas as feridas humanas. Não há uma só ferida humana que não haja em Deus um remédio para tratá-la. Ele é o Deus de toda consolação. Quando pensamos em consolação, podemos lembrar da figura de um pai ou da figura de uma mãe que está ali ao lado do seu filho ensinando a andar. Inevitavelmente essa criança vai tropeçar, vai se machucar, vai ralar o joelho, mas o pai e a mãe estarão ali ao seu lado, colocando-a no colo, dando um abraço e dizendo, é assim mesmo meu filho, é assim mesmo minha filha, mas não vai ficar assim para sempre. Nós podemos lembrar também da figura de um professor, de uma professora, que está ali ao lado do seu aluno, dizendo, olha, você errou, mas não desista, continue tentando, amanhã você vai conseguir. Isso é consolação, irmãos. Existe em Deus remédio para todas as nossas feridas. É interessante que o texto nos diz que Deus nos consola, mas para quê? Só para ficarmos felizes? É claro que não. Deus nos consola para que possamos consolar. A mesma consolação que um dia Deus derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida, Deus vai usar essa mesma consolação para derramarmos sobre a vida de alguém. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitos entre nós estão precisando de consolação nestes dias. Por isso é importante que entendamos
que Deus vai usar todas as nossas frustrações, todas as nossas dores, todas as nossas decepções, todas as nossas perdas, todas as nossas derrotas. Deus vai usar tudo isso para no momento certo, quando tudo isso passar, possamos não só dizer vencemos, mas possamos também ser remédio na vida de alguém. Vocês já perceberam que as clínicas que trabalham com dependentes químicos costumam ter em seus quadros de funcionários alguém que já foi dependente? Alguém que já caiu, que já chegou no fundo do poço, mas que se levantou e venceu? Pois bem, essa pessoa pode olhar para um dependente e dizer: eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso, mas eu venci e você também pode vencer. Irmãos, toda a cura que Deus derramar sobre a nossa vida não é só para voltarmos a sorrir, mas é para sermos instrumentos de Deus para colocar um sorriso no rosto de alguém. Deus nos cura para que possamos ser curadores. Deus nos tira do pó, nos faz assentar à mesa, não simplesmente para nós comermos até não aguentarmos mais, mas para que possamos olhar para aqueles que estão no pó e dizermos: olha, eu já estive aí. A cura que Deus derramou sobre a minha vida, deixa eu derramar sobre você, deixa eu te abençoar. O remédio que eu encontrei em Deus, eu quero compartilhar com você. Lamentavelmente, muitas pessoas que já foram curadas por Deus nas mais variadas áreas da vida, perderam a capacidade de apontar o processo de cura para os que estão enfermos. Sejamos diferentes. E esse texto, irmãos, termina nos falando sobre uma terceira verdade. Deus é o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação, mas a Bíblia ainda nos ensina que Ele é o Deus que agiu na nossa vida ontem, continua agindo na nossa vida hoje e continuará agindo na nossa vida para todo sempre. O apóstolo Paulo disse no verso 10, Ele nos livrou. O apóstolo Paulo olhou para o seu passado e disse, Ele nos livrou. Você consegue enxergar no seu passado a ação de Deus e dizer, Ele me livrou, Ele cuidou de mim, Ele abriu a porta? Ao olhar para o passado, o apóstolo Paulo disse, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. O Deus que cuidou de mim até o dia de ontem, está cuidando de mim no dia de hoje e vai continuar cuidando de mim até o fim. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Todos nós já enfrentamos aqueles momentos, como disse o apóstolo Paulo, em que nós perdemos a esperança, em que nos desesperamos, mas Deus cuidou de nós. Nós vencemos, nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, não sei se vocês já perceberam, mas Deus gosta de trabalhar com os improváveis, com aquelas pessoas que quase ninguém acredita. Lembram de quando Davi se apresentou ao rei Saul para lutar contra o gigante filisteu? Quando ele chegou e disse, olha, majestade, quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, um certo dia apareceu um leão e eu matei o leão. Num outro dia, enquanto eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, apareceu um urso e eu matei o urso. O mesmo Deus que me deu vitória contra aquele leão e contra aquele urso, também me dará vitória contra esse incircunciso filisteu. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que o nevoeiro é tão intenso que nós não conseguimos nem enxergar o que Deus já fez na nossa vida.
Nós ficamos como que surtados por alguns instantes e não enxergamos aquilo que Deus já fez. Mas eu tenho certeza que nas coisas simples e corriqueiras da vida, Deus nos dará forças para nós vencermos o leão e o urso. Nós precisamos ser lembrados diariamente que Deus cuidou de nós ontem, está cuidando de nós hoje e continuará cuidando do nosso amanhã. Irmãos, nós podemos e devemos descansar no Senhor. Eu não sei o momento em que você está atravessando na sua vida, mas descanse, sabendo que o Senhor é Deus. A nossa reação não pode ser outra, a não ser descansar e confiar na bondade do Senhor. Lembre-se, o nosso Deus é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus de toda a consolação. E Ele cuidou de nós ontem, continua cuidando de nós hoje e continuará cuidando do nosso amanhã. Que Deus nos abençoe e que essas verdades estejam presentes diariamente na nossa vida. Vamos orar? Pai querido e amado, nos ajuda a descansar na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Pai das misericórdias. Elas têm se renovado a cada manhã sobre nós e são a causa de não sermos consumidos. O Senhor é o Deus de toda a consolação. O Senhor é aquele que cuidou de nós ontem, que tem cuidado de nós hoje e, por certo, continuará cuidando do nosso amanhã. A nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Somente a Ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somente em Ti depositamos toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Oramos assim gratos, no nome de Jesus. Amém.